Olá, meninas, muito bem-vindas. Eu sou a doutora Beth Vale e no conteúdo de hoje eu vou falar sobre um grande obstáculo, né, nessa jornada da superexposição, que sem precisar de remédio. E o tema hoje é: estar acima do peso aos 50 anos é normal? Isso aí eu falo com toda tranquilidade, gente, porque isso foi o meu calcanhar de Aquiles, né? Então, está acima de 50 anos, acima do peso é normal? Olha só, né? Se tu olhar para o lado, tu vai dizer super normal. A maior parte das pessoas que estão com 50 anos estão acima do peso. Mas isso é normal em termos de quantidade. Mas em termos de saúde, gente, é absolutamente anormal. E isso aí, a cada quilinho a mais, tu tá um quilinho a mais doente, tá certo? Então, eu não tenho como falar desse tema, gente, sem falar um pouquinho da minha história. A minha vida foi uma eterna briga com a balança, né? Eu sempre querendo emagrecer, mas vivi toda a minha vida produtiva naquele velho efeito sanfona: engorda, emagrece, engorda, emagrece. Hoje, né, eu me dou conta que eu tinha transtorno alimentar, na hora eu não tinha me dado conta, né? Eu tinha compulsões noturnas, eu fazia assaltos às geladeiras, e aquela preocupação contínua com a comida, com o corpo, né, distorção de imagem, tudo aquilo que a gente tem direito, sabe? E fui a médicos, nunca ninguém me fez o diagnóstico, fui endocrinologista, fui a nutricionista, e assim nada dava certo, né? Até emagrecia, só que depois que me engordava mais, eu ficava naquele, né, naquele martírio pro coitado do corpo, né? Então, comendo muitas vezes de 3 em 3 horas, depois parando de comer, fazendo aquelas dietas malucas, tudo que é tipo de dieta que vocês podem imaginar, eu experimentei, né? E nada dava certo, pelo contrário, né? Eu vivia cansada, vivia indisposta, assim, porque evidentemente eu estava fazendo umas barbaridades com o meu corpite, coitadinho, né? Mas até que ele sobreviveu e hoje ele está bem em forma. Então, gente, naquela época, assim, enquanto eu menstruava ainda antes da menopausa, eu tinha pânico de entrar em menopausa, porque eu tinha aquela crença limitante, que eu estou dizendo crença limitante porque na verdade, tanto que eu consegui emagrecer, de que se eu parasse de menstruar, eu imaginava que ia ser muito difícil de emagrecer. Eu imaginava assim: nossa, toda a energia que teu corpo gasta para produzir a menstruação, eu menstruava muito também, para onde vai essa energia, né? Para essa produção dessa quantidade de sangue? Vai para os meus quilinhos a mais, né? Para minha pochetezinha, para meus colotes. Então, assim, ó, eu tinha um pânico da menopausa, era isso, né? E por isso que eu digo assim, ó, não adianta sofrer por antecedência, porque não adianta nada, né? Um pensamento absolutamente inútil, né? E como aquilo que a gente pensa, mentaliza, se transforma, o que aconteceu? Após a menopausa, eu fui cada ano ganhando um quilinho a mais, sempre me cuidando, sempre restringindo, achando que eu fazia o que tinha que ser feito, até que eu cheguei com 76 quilos, que para mim era um absurdo. Eu sei que tem gente que tem muito mais, e respeito, né? Eu tenho respeito imenso pelas pessoas gordinhas, porque eu sei qual é o sofrimento que sente, porque eu sentia isso, né? Mas os 76 quilos para mim era absurdo a tal ponto que, assim, daquelas histórias, assim, né? Quando tirava fotografia, eu sempre procurava ficar atrás, então ficar de lado com alguém na frente, vergonha de tirar fotografia, eu não colocava biquíni, fiquei uns 15, 20 anos sem colocar biquíni, sempre me escondendo, eu morava na frente do mar, e eu ia para a praia às 6 horas da manhã, quando não tinha ninguém, né? Dava minha caminhada, voltava, tomava meu banho de mar, e sempre me escondendo, né? E essa história de que a estética não é importante, a estética é importante também, a gente tem que se olhar no espelho e tem que se gostar, né? Hoje eu me olho e me gosto, isso aí uma sensação fantástica. E como eu vejo assim, né, que todas as alunas que entram no programa e coisa assim, geralmente elas se olham no espelho e não se gostam, né? E a gente precisa se gostar. Se a gente não se amar, gente, quem é que vai amar, né? Mas eu gostei, né? Então, se tu tá vendo esse programa já com bastante antecedência, coisa assim, então, quanto antes tu começar a te gostar, vai ser melhor. Mais tempo tu vai ter para te curtir e curtir a vida também, né? Então, né, eu fui a muitas nutricionistas, né? E eu fazia tudo que elas mandavam, né? Aquela história de anotar tudo que tu come, eu acho um saco aquilo, né? Mas eu comia muito alimentos integrais, comia muita fruta, pouca verdura, enfim, eu cumpria rigorosamente tudo aquilo que me diziam, tá? E sabe qual é o resultado?
nada dava certo, sempre engordando, sempre, né? Então, eu fui chegando com 76 quilos, com muita dor no coração, mas assim, ó, eu já estava tirando a toalha, assim, bem bom, é da minha natureza, é da minha genética. Eu tinha umas priminhas da minha mãe que eram obesas mórbidas e eu achava que eu tinha que puxado a essas priminhas, né? E bem, né? Eu vou me conformando, eu vou ser uma velhinha gorda. Se agora com 62 eu estou com 76 quilos, cada quilinho a mais, meu Deus. Mas procurava não pensar muito sobre isso, né? E uma vez eu fui numa nutricionista que ela me disse assim, Beth, tu engorda com vento. Se tu comer 1 grão de arroz, tu vai engordar. Nossa, olha só que profecia autocumpridora, assim, né? Eu queria, né? Pô, não tem saída mesmo, o que eu vou fazer? E eu acreditei nisso, né? Acreditei nisso e era o que estava acontecendo. Em 2013 foi um ano muito forte para mim, né? Foi o ano que a minha mãe faleceu de câncer e 5 meses depois de um calvário intenso, assim, sabe? De ver aquela pessoa forte que tu admira mais que tudo, e definhando, e morrendo aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, né? Com uma lucidez incrível, com muita dor, com muita percepção do que estava acontecendo. E eu já tinha acompanhado meu pai que tinha passado por esse mesmo processo, né? Então, um final de vida muito triste, completamente que eles não mereciam, né? E o pânico de passar pelo que eles passaram, e o pânico de fazer meus filhos sofrerem o que eu tinha sofrido, né? E por que eu estou trazendo isso agora, né, gente? Porque foi nesse período da morte da minha mãe, né, que eu comecei a fazer yoga, comecei a meditar, e eu fui numa ginecologista, e ela chegou e me disse, olha, a cada quilinho a mais perto tu vai estar do câncer. Olha, gente, então, assim, ó, tu precisa emagrecer. Olha, dizer isso, tu precisa emagrecer, é impossível. Para mim, era impossível, né? Então, assim, eu vi, assim, o que ela me disse foi uma condenação, né? Que eu ia passar pelo que meus pais passaram e que eu não tinha opção, porque eu não conseguia emagrecer. Naquele dia também eu vi que meus níveis de açúcar estavam altos também, já apontando para uma pré-diabetes, e daí veio o meu outro pânico, né? Então, pânico porque meu irmão é diabético, ele tem uma perna amputada, ele é quase cego, ele tem uma dificuldade imensa, e eu não queria também ter diabetes, né? Então, meus 3 pânicos que estavam naquela época era câncer, obesidade e diabetes. E ela me dizendo, tu tem que emagrecer. Daí ela perguntou sobre a minha alimentação e eu respondi achando que era uma alimentação saudável. Eu comia de 3 em 3 horas, conforme prescrições de nutricionistas e médicos, né? Só alimentos integrais, muita fruta, pouquíssima gordura, enfim, tudo que as pessoas me diziam que era o que eu devia fazer. E daí foi ela que me deu o primeiro sinal de alerta, assim, né? Ela demonstrou o quanto eu estava fazendo tudo errado, que alimentos integrais é a maior balela, né? Que tem tanta caloria quanto os outros, além de tudo ser glúten, e comer frutas demais também é péssimo. E então, né, eu tinha que fazer alguma coisa para mudar. O que aconteceu? Bem, eu parei com os integrais, né? Retirei totalmente o açúcar e o glúten, comecei a fazer exercício de uma outra forma, né, e comecei a estudar muito sobre isso. Então foi isso que me fez dar virada, né, para eu sair dessa questão de que, bem, era normal eu com 50 quilos, com a minha genética, engordar. E não é normal, a gente pode mudar isso. Eu saí daquela consulta, assim, muito apavorada, assim, né, sem saída, e eu nunca tinha estudado muito sobre alimentação, né, e eu fui pesquisar, e logo que eu fui estudar, eu comecei a entender que a forma com que eu fazia a minha alimentação estava errada, a forma com que eu fazia exercício estava errada, que eu precisava ter algumas técnicas para redução de estresse. Daí eu comecei a fazer yoga, né? E depois da yoga eu comecei a aprender a meditar, e aí começou a questão de muito forte do autoconhecimento. Porque na realidade eu sempre busquei autoconhecimento, porque eu como psiquiatra, eu sempre fiz muita terapia, sempre ouvi muitas pessoas, né? Né, o próprio atendimento já faz com que tu te conheça, e ao mesmo tempo, né, eu fiz terapia de casal, fiz terapia de família, fiz terapia individual, psicanálise, né? Então, né,
sempre a questão do autoconhecimento sempre foi uma coisa muito importante para mim, né? Porque eu sempre achei que para eu ser uma boa psiquiatra eu tinha que estar bem e tinha que me conhecer. Só que a meditação, ela é um universo. Então, com a meditação eu comecei a entrar em contato com outras áreas de intimidade comigo, que me abriu muitas portas, né? E quando eu me dei conta disso, que eu estava fazendo tudo errado, meu Deus, daí eu passei a estudar muito, né? Então eu fui buscar na medicina ayurvédica, que é uma medicina preventiva, que busca na natureza, busca nas coisas naturais, o tratamento da doença, que trabalha desde há 6.000 anos antes de Cristo, né? Há 6.000 anos atrás, ela busca também um conhecimento preventivo, um conhecimento de rejuvenescimento. Já na medicina ayurvédica, eles acham, né, eles já falavam que o corpo humano era para viver 120 anos. Aí mudou tudo, daí eu não podia mais fazer a minha psiquiatria que eu fazia com antecedência, né? E daí eu mudei toda a vida, e por isso que eu estou aqui agora, por tudo isso, né? Então, por quê? Porque eu descobri que não é normal a gente ganhar peso depois de 50 anos, e o quanto isso implica em toda a nossa saúde, tanto a nossa saúde física, como a nossa saúde social, como a nossa saúde com a nossa família, e a gente ganha uma super disposição, ganha uma energia que eu nunca imaginei que eu estava com 69 anos, com a energia que eu tenho hoje, tá? Então, quando eu comecei a me dar conta disso, eu comecei a botar em prática com alguns pacientes, né, estimulando eles a aumentar as suas atividades físicas, orientando mais sobre a alimentação, e o resultado era muito melhor do que os próprios antidepressivos. Então, isso sempre foi me enlouquecendo, né, que de repente eu não gostava mais de receitar, eu não gostava mais de dar remédio, porque os remédios nunca não, mas algumas vezes, mas eles tinham efeitos colaterais, tinham efeitos indesejados, ou às vezes o resultado não era que ele queria, às vezes tinha efeito contrário. Isso tudo depende dos receptores, né, das condições de cada corpo, né? Cada corpo é único, então o remédio não funciona igual para todo mundo. Então, uma das coisas importantes, assim, que eu sempre falo, é ensinar a pessoa, o paciente, o aluno, ou a mim própria, a escutar o nosso corpo. O nosso corpo fala, e tu tem que respeitar mais o teu corpo, aquilo que ele te disser, do que eu próprio, porque de repente alguma substância que é excelente para a maior parte das pessoas pode ser ruim para ti. Então teu corpo vai dizer se tu está fazendo certo e se tu está fazendo errado. E se tu está engordando, sinto muito em te dizer, amadinha, tu está fazendo errado. Então, tem coisas que tu pode fazer para reverter isso. Então, essa foi a chavinha da minha mudança, né? Daí eu estudei, fico enlouquecida, estudando, aprendendo e apaixonada, cada vez mais apaixonada. E também pensando assim, nossa, se os homens se juntam bem, eu tenho obrigação de estar nesse universo que está sendo tão generoso comigo, eu tenho que dividir isso com as outras pessoas também, né? E, por outro lado, quando a gente estuda, a gente tem algumas constatações que são doloridas, né? Difíceis, mas que a gente tem que encarar. Uma é que as indústrias, elas não querem o teu bem, elas querem vender, simplesmente. Então elas botam porcarias lá dentro, substâncias que te viciam, que fazem tu querer cada vez mais, e para ter lucro, né? Então, assim, tu olha os produtos industrializados, eu não como quase nada agora, tá? Porque a maior parte só tem veneno ali dentro. Com todo carinho, estou te dizendo isso, tá? E as indústrias farmacêuticas, o que elas querem? Elas querem ter lucro também. Então, tu vai dar muito mais lucro para as empresas se tu estiver doente do que se tu estiver com saúde. Saúde, tu vai ter lucro para ti. Tu vai pegar o dinheiro que tu ia levar no médico, que tu ia deixar na farmácia, tu vai pegar para ti, para tu fazer as coisas que tu quiser. Que pode ser viajar, que pode ser fazer teus hobbies, fazer coisas que tu nunca fizesse, te aventurar as coisas, aquelas coisas do passado que a gente não pôde fazer porque trabalhava muito, tu vai poder fazer aquilo que tu quiser. Isso não tem preço, né? Então, quando eu comecei a colocar em prática, né, eu comecei com uma alimentação low carb, com 0 carboidrato simples. Carboidrato simples é o açúcar, é as farinhas, é os refinados. Tirei tudo que é refinado da minha vida, né? Tirei o glúten da minha vida e fiz os exercícios de forma com que eles fossem me dar o resultado que eu preciso para a saúde. Porque eu fazia exercício, eu fazia 2 horas de caminhada, né, na beira da praia, que tinha um lado legal, que era da natureza, mas que, na realidade, em termos de saúde, não me resolviam nada, né? Podiam deixar estagnada, mas não melhorava a minha saúde, não, e não me fazia emagrecer.
Então, gente, vamos ficar atentas a gente escutar o nosso corpo, né? A cuidar mais do nosso sono, a ter mais contatos com a natureza, né? E desse jeito tu vai cuidar aquilo que tu tem de mais divino. O que é mais divino que tu tem? Nossa, é teu corpo, né? Olha só a quantidade de composições, né, de espermatozoides, de óvulos, dos teus ancestrais que tiveram que te reunir com teus pais, para tudo aqui desse momento agora me ouvindo, isso é um milagre. Então nós temos que respeitar o nosso milagre acima de todas as coisas, que é o nosso corpo. E daí eu fui, né, com esse cuidado com a saúde, eu fui emagrecendo devagar, né, em 2 anos eu perdi 12 quilos, e sem passar fome. Então, o que eu digo é o seguinte, quando eu procurei a saúde, eu encontrei emagrecimento, o efeito colateral, excelente, né? E muitos outros efeitos colaterais, como algumas coisas que eu já curei, né? Que eu não vou falar aqui agora, mas que, de alguma forma, modificaram muito a minha forma de encarar o mundo, a minha forma de ver, de me sentir extremamente conectada com essa natureza, com esse mundo fantástico, né? E como a gente tem que estar ligada, né, nas coisas que estão na nossa volta, com o alimento que está na nossa volta, que é produzido pelo coloninho ali que está do lado, com todo amor e carinho, produzindo um produto orgânico, né, porque ele acredita também que nessa natureza. Isso mudou minha vida, né, e por isso eu quero também ajudar a quem quiser, né, porque tem pessoas que não querem, já me disseram outro dia assim, mas eu não vou abrir mão disso. Tudo bem, cada um, né? Mas todas as pessoas que quiserem dar uma volta, né, e ter uma vida com maior qualidade, olha assim, ó, não tem preço que pague isso. Quando eu comecei a prescrever um estilo de vida para os meus pacientes, as suas ansiedades melhoraram, muitos deles deixaram de tomar remédios, né? Muitos deixaram a depressão, conseguiram fazer suas atividades, conseguiram voltar a trabalhar e se livrar das medicações, né, que vinham tomando. E o grande efeito colateral é aumentar a autoestima. Gente, quando tu tá magra, tu sente que tu tem um controle do teu corpo, né? Quando tu tá engordando, parece que, né, fica sem forma. Então, tu tem um corpo que tá firme, que tá saudável, é uma sensação indescritível, né? Como é bom tu te sentir assim. Então, eu vejo assim como emagrecer como uma pontinha do iceberg. Então, não é normal aumentar o peso. Vai aumentar se tu não estiver fazendo aquilo que tu precisa fazer. O engordar é a pontinha do iceberg. E que ele vai te levar, né, no momento que tu consegue emagrecer, ele vai te levar para campos de saúde que tu nem imaginou, né? Como, né, sair da diabetes, como diminuir a possibilidade de ter um câncer, como baixar a tua pressão. Teve uma paciente minha que há 20 anos tomava remédio para pressão, 3 medicações para pressão, e parou com a medicação, parou sob orientação do cardiologista dela. Eu não digo para ninguém parar com seus remédios, eu digo para fazer o que tem que fazer e depois de questionar com o seu médico para ver se está precisando realmente dessa medicação. Estar acima do peso aos 50 anos é normal? É comum, muito comum, mas não é normal. É que nem cárie, né? Cárie é normal, não é normal ter cárie. A maior parte das pessoas tem cáries, cada vez menos agora, porque os cuidados com a higiene bucal estão sendo cada vez mais disseminados. Mas, na realidade, não é normal ter cárie, né? Mas a maior parte das pessoas tem. O normal é ter saúde, é não ter cárie, simples assim. É aquela história, procurei saúde e encontrei o emagrecimento, gente, definitivo. Isso não tem preço, né? De parar de se preocupar com o que tu está comendo. Eu fazia regime o dia todo, no final de semana relaxava um pouquinho, daí recuperava, né? Emagrecia 1 quilo durante a semana, daí me soltava no final de semana. Sempre tinha aquela possibilidade, não, no final de semana tu pode soltar. Pode nada, gente. Por que vai chegar no final de semana e vai botar lixo para dentro do teu corpo? Não, né? Mas tem as questões sociais. Às vezes as questões sociais até pesam um pouco, porque muitas vezes a gente fica assim, até uma ermitona, às vezes a gente fica com dificuldades sociais, às vezes a gente evita algumas pessoas, né, que não te respeitam, não respeitam o teu jeito de ser, mas faz parte da vida, a gente vai alterando as nossas escolhas, né, conforme aquilo que nos faz bem. E a gente tem que escolher pessoas que realmente nos fazem bem. E por que não é normal ter obesidade, né? Ter uns quilinhos a mais? Não é normal, porque estar acima do peso é doença.
O quilo a mais é a possibilidade de tu estar cada dia mais perto do câncer, como disse aquela minha ginecologista. Se tu tá gordinha, se tu tá com quilo a mais, a célula gordurosa, ela libera substâncias que são consideradas hoje como até endócrinas, né, porque elas passam mensagens e fazem com que o teu corpo fique muito mais inflamado, então que tu adoeça. Então, célula gordurosa é célula doente e que faz adoecer as outras células que estão em volta, né? Elas se infiltram dentro de cada órgão e o teu órgão não funciona direito, né? Hoje é tão comum a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Coitado do fígado, ele tem que pegar tudo aquilo que tu come, ele tem que fazer um filtro para depois distribuir com uma maneira muito absolutamente correta para aquele órgão que está precisando daquela substância. Daí tu entope ele de produtos tóxicos, tu entope ele de gordura, como é que ele vai funcionar? Não tem como, né, gente? É a mesma coisa assim, uma pessoa que está muito obesa não vai poder correr com uma pessoa magrinha, dar uma caminhada, né? Vai ter muito mais dificuldade. Então, assim, se a pessoa gorda já tem mais dificuldade, imagina os órgãos lá, como é que eles vão trabalhar direito. E se eles não trabalham direito, obviamente, as tuas células não estão tão bem nutridas e tu não vai ter muitas mitocôndrias, né? Tu não vai ter mitocôndrias daquelas pulmãozinhos que tem em cada célula que te dão energia, e tu vai perdendo energia simples assim. Daí tem umas que vão dizer, mas doutora, mas assim é normal, porque o nosso metabolismo diminui. É verdade, o nosso metabolismo diminui com a idade, mas a grande boa notícia é que a gente pode aumentar esse nosso metabolismo. A gente pode aumentar, tanto pode ser com alimentação, como com exercícios, como também com controle do estresse, cuidando do nosso sono, tendo alguns cuidados com a natureza. Então, nós podemos reverter isso, né? Então, nós temos que melhorar a nossa circulação, né? O que a gente tem que se preocupar sempre? A gente tem que se preocupar com que a nossa célula seja bem nutrida. E para ela ser bem nutrida, ela tem que ter os nutrientes adequados, tem que ter oxigênio, para que tenha que ter uma boa circulação, para que, né, o nosso sanguezinho vá em cada célula lá e ofereça aquilo que ela está precisando. Não vem com essa desculpa que metabolismo vai baixando, porque nós temos recursos para modificar. O que a gente sabe é o seguinte, 20% que a gente tem é genético. 80% é a possibilidade da gente dominar essa genética, que a gente chama de epigenética. Então, gente, nós temos 80%, é muita coisa. Se tu não aproveitar isso e deixar a genética te dominar, tu deixou te dominar pelos 20% das possibilidades. É uma escolha, né? E em qualquer momento a gente pode reverter isso, gente. Em qualquer momento a gente pode melhorar a saúde. Evidentemente, quando já teve um dano maior, né, por exemplo, quando tu teve uma diabetes tal, que tu já matou todas as tuas células do pâncreas que produzem insulina, tu vai ter que colocar insulina, não tem como reverter isso. Mas que tu pode melhorar a saúde sempre à tua disposição, sempre, não tenho a menor dúvida. E eu tenho comprovação disso, né? Eu consegui emagrecer com 62 anos, tem algumas alunas do programa MAD que também conseguiram, né? Por exemplo, a Flávia emagreceu 25 quilos, né, em questão de um ano. A Márcia parou de fumar e quando ela parava de fumar, ela engordava, e ela parou de fumar e ainda emagreceu 6 quilos. Então, assim, é possível emagrecer depois da menopausa? Sim. Não é normal estar com quilos a mais, sobrepeso, obesidade, não é normal. E nós temos que buscar normalidade, gente. A gente tem que buscar excelência, né? Senão, qual é a graça de viver? Tu viver cansada, tirada, sem vontade de fazer nada? Isso aí não é viver, isso é sobreviver. E a vida tem muita coisa ainda para a gente fazer, né? Qual é a vantagem da gente ter o peso ideal? Bem, as vantagens são infindáveis, né? Não é só tu ter o peso ideal que vai garantir que tu tá bem de saúde. Mas tu tá com o peso ideal é um dos fatores importantes. Assim. Tem alguns falsos magros que tem muita gordura e tem pouca massa muscular, então que daí não encaixam nisso. Mas tu tá com peso adequado, com uma boa massa muscular, sabe, eu vou te dizer agora quais são as vantagens. Sabe quais são? Melhora da depressão, da ansiedade, do pânico, doença do pânico, tu vai melhorar o cansaço, tu vai ter muito mais energia, tu vai ficar muito mais animada, vai sair do desânimo.
Tu pode melhorar com a hipertensão, né? Olha a Flávia, que depois de 20 anos largou 3 medicações para hipertensão. A diabetes, tu pode melhorar a diabetes, né? Eu estava pré-diabética, não tenho mais isso, né? Tenho um histórico, uma genética de diabetes na família, diabetes grave. Melhora do Alzheimer, né? O Alzheimer hoje está sendo descrito como diabetes 3. O consumo do açúcar está muito relacionado com o diabetes, com o Alzheimer. Então, né? Se tu tem a familiar com Alzheimer, pelo amor de Deus, não come açúcar, por favor, né? É simples assim. Açúcar e os carboidratos simples, né? Aqueles que têm um índice glicêmico alto e que fazem tu ter um pico de insulina. E outras doenças comuns que a gente nem relaciona com a inflamação, mas que tem a candidíase de repetição, tem pessoas que têm rinite, estão sempre com o nariz entupido, artrites, artroses, dores em geral, tem pessoas que têm infecção urinária, pode ser só porque tu está inflamada, tá? Enxaquecas, e assim, ó, eu vou dizer assim, ó, hoje se sabe que a inflamação é a base de todas essas doenças. Então, a gente tem que cuidar dessa inflamação para a gente poder se ver livre dessas doenças e viver com muita satisfação, né, gente? Então, vamos tirar essa desculpa do metabolismo baixo, tá? E quais os efeitos colaterais de tu estar com peso normal? Bem, os efeitos colaterais é estar prevenindo uma série de doenças de velhice, é tu te sentir forte, é tu ter energia, é tu ter vontade de fazer coisas que tu nunca tivesse vontade antes, é tu poder conviver melhor com a tua família, é tu estar mais uma pessoa bem mais humorada, que as pessoas gostam mais de ti, porque tu não tá com aquele cansaço, aquela reclamação, tu tá, né, tu ser mais positiva, tu te sentir conectado com a natureza, então tu te sentir bem, tu olhar pro teu corpo e gostar. Autoestima, gente, é tudo, se tu não tem autoestima, não tem nada, né? Então, esses são os benefícios que a gente tem. E se tu quer, assim, a primeira coisinha para tu começar nesse processo de emagrecimento, eu comecei com a retirada absoluta do açúcar e dos produtos processados e farinhas industrializadas, né? E eliminei o glúten, tá? O glúten, tu eliminando o glúten, realmente tu dá uma boa enxugada. Então, começa com isso e vai, né? Vai vendo como tu sentindo. Quando a gente começa a emagrecer e vendo que se tu adotar um outro estilo de alimentação, tu vai te sentir muito melhor, gente, isso aí não tem preço. Mas então é isso, gente. Estou dando todo o meu 100%, usando toda a pista para ajudar o maior número de mulheres possíveis a terem uma super exposição, aquela que nunca tiveram na vida, tá? Eu me sinto na obrigação de dividir isso que eu estou vivendo com vocês. Quem quiser aproveitar, aproveite. Vamos surfar juntas aí nessa onda da superexposição. Tá certo, meninas? Beijoca a todas.